Há 9 dias atrás, eu gravei esse vídeo sobre BB Seguridade e vocês ficaram doidos ali porque me pediram para fazer a comparação com o Caixa Seguridade. E realmente foi um vídeo que passamos 31 minutos estudando e fazendo análise dos números da BB Seguridade para entender o que está acontecendo com a BB Seguridade agora e o porquê que enquanto o Ibov subiu pra caramba desde o início do ano, a BB Seguridade acumula uma queda de 5% e desde o seu pico até agora, 20% de queda. Coisa que não se repetiu na Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade está subindo aí, apesar de no seu pico também ter tido uma queda aí de 19%, de lá pra cá ela já recuperou bastante. E hoje, como vocês gostam pra caramba de fazer o vezes aí, né? BB Seguridade vezes Caixa Seguridade. Quero inclusive que você deixe aqui nos comentários qual é as outras duas empresas que normalmente disputam entre si que você quer vídeo. Eu pensei, por exemplo, em Taesa e Transição Paulista, que agora não é mais Transição Paulista, é Isae. Pensei também em Copasa e Sanepar. Então, se você tiver interesse aí, deixe aqui para eu saber qual tipo de empresa que você gostaria que a gente falasse aqui. Eu quero começar esse vídeo, antes de mais nada, te mostrando essa caneca aqui, né? Eu não sei se você consegue ler daí, mas aqui tá escrito: nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. A gente viu BB Seguridade caindo e a gente viu Caixa Seguridade subindo. Será que Caixa Seguridade, mesmo subindo, continua uma oportunidade? Será que BB Seguridade caindo deixou de ser uma oportunidade? Tome cuidado pra você não tomar suas decisões só porque alguém falou que tá caindo ou que você viu caindo. Tem que ir sempre pro fundamento. A partir do momento que você consegue olhar pro relatório de uma empresa, pegar os dados que ela fornece publicamente e através desses dados tecer a sua análise, você não precisa ser especialista, você não precisa tirar a certificação da CVM para abrir um relatório público e ler você mesmo, você não precisa disso. E você consegue fazer isso, você consegue fazer isso. A partir do momento que você passa a ser independente de análise de terceiros, inclusive das coisas que eu falo e faço aqui no canal, cada vez mais você vai se tornando um investidor mais consciente, um investidor melhor e que vive menos de manchete e usa mais os fundamentos. Isso que vai aumentar sua rentabilidade no longo prazo, meu querido. É saber se a empresa tem qualidade ou não e tomar decisões racionais, sempre olhando o preço. Tem que olhar preço. Se você deixa de olhar preço, começa a comprar de qualquer jeito, realmente sua rentabilidade não vai ser tão boa não. Sinto muito lhe informar. Dito isso, pega seu café, dá um golão no café aí e bora pro vídeo. Dito isso, a gente vai usar a planilha da mentoria para poder calcular o valor intrínseco dessas empresas. Inclusive, neste vídeo aqui a gente calculou não só o valor intrínseco, mas fizemos várias simulações, momento de pessoas muito pessimistas, de pessoas que acreditam no cataclisma do setor do agro, e também fizemos alguns perfis mais otimistas. A gente vai fazer a mesma coisa com Caixa Seguridade, vou te dar minha opinião sobre Caixa Seguridade também, então a gente não vai ler exatamente todo o relatório aqui, todos os resultados da Caixa Seguridade. Se você quiser um vídeo específico de Caixa Seguridade, olhando os resultados, analisando tudo bem certinho, bonitinho, igual o vídeo aqui que eu gravei para BB Seguridade, 30 minutos, porque aqui não tem vídeo curto não, meu amigo. Você quer videozinho curto de 10 minutos, vai para outro canal, porque aqui eu vou debuiar conteúdo na sua cabeça. Então se você quiser aprender, você tá no lugar certo. Agora se você quiser enrolação, tem vídeo de 10 minutos de pessoas boas aí, mas a maior parte não. Então nós vamos aqui focar em alguns resultados operacionais da Caixa. Vou te falar o quanto que o modelo de negócio da Caixa Seguridade tem o seu privilégio, assim como a BB Seguridade tem o seu privilégio, a Caixa Seguridade também tem o seu privilégio, né? Então as duas empresas, uma do setor agro e outra do setor imobiliário, tem seus privilégios, e o porquê que a galera tá achando que Caixa Seguridade tem mais privilégio do que BB Seguridade. A gente vai falar sobre isso. Então aqui eu vou abrir a Word, que é a plataforma da MGD aí, para você usar o método 2 em 1, usar o método da MGD também para triar os seus fundos imobiliários, suas ações, e não só isso, né? Tem também aqui análise avançada de fundos imobiliários, a gente vai usar análise avançada de ações, que inclusive tá passando por uma atualização. Não sei se você, quando você entra na Word, você vai ver isso, né? Mas aqui pra mim já tem, inclusive tem um spoiler aí que vai sair também, ó. Esse é o melhor do mercado, esse negócio. E aí que entra na parte de análise avançada, a gente vai calcular o preço teto projetivo olhando para dividendos, tá? Olhando para dividendos. Inclusive, olha que doideira, no dia 6/9/2025, tinha feito um vídeo e a gente tinha chegado na conclusão juntos que, teoricamente, a 14,79 estaria barato, né? Lá no dia 6/9. E agora a gente vai fazer a mesma projeção. Pra gente fazer projeção, o que a gente
precisa do preço teto projetivo, a gente precisa de payout, do lucro projetivo e o quanto você quer de yield. No valuation, a gente precisa do crescimento da empresa, e aí a gente pode colocar crescimento esperado dentro da empresa, então a gente precisa de ROI, de payout, já vai dar aqui o crescimento esperado da empresa, e a gente precisa das projeções de lucro líquido da empresa, para calcular e trazer isso aqui a valor presente. E aí, dependendo da taxa de desconto que você usa, a gente vai chegar num certo indicador. Inclusive, tô lendo esse livro aqui agora de valuation, com modelagem no Excel, até para ver se tem alguma coisa nova, e aparentemente devo aprender alguma coisa com esse livro. Eu vou trazer ensinos e aprendizagens de livros de economia e de investimentos na parte de membros. Então, se você quiser se tornar membro aí, é um valor simbólico, R$ 7,99 por mês, e a gente vai fazendo resumos de livros. Eu vou dando a minha opinião sobre os livros, depois que eu termino de fazer os resumos dele, dou minhas opiniões. A gente está, inclusive, fazendo uma série sobre economia, se apoiando neste livro aqui. Você que não é membro ainda, que se quiser honrar o canal, que você me ajuda bastante sendo membro do canal, fica aí mais um benefício para quem é membro, beleza? Então, antes da gente fazer o projetivo e o valor intrínseco, eu tenho que te falar sobre os grandes benefícios da Caixa Seguridade. Eu não sei se você sabe, ou se você que investe em Caixa Seguridade tem a capacidade de me falar que não sabe isso, mas ela é uma empresa de seguros, e a parte da empresa que vende seguros, vende mais seguros de dois setores. É o setor habitacional e o setor residencial. Ela é destaque em habitacional e residencial. Quando você olha aqui, ó, em prêmios emitidos por ramo, você consegue ver que no terceiro tri só teve aumento de emissão de prêmios, com exceção do prestamista. O que é o seguro prestamista? Quando você vai no banco e vai fazer o seu financiamento, seja para o que for, quando você vai financiar, por exemplo, um carro, uma moto, você vai financiar qualquer coisa que não seja uma casa ou que não seja um financiamento rural, você precisa de um seguro. É obrigatório. O banco te obriga a ter um seguro. Por quê? Se você financia um carro, por exemplo, vamos supor que você foi lá e financiou R$ 300 mil um carro, que você tá na estratégia, e aí você não contrata um seguro, e aí não tem seguro prestamista. Se você falecer, o banco perde todo esse dinheiro. A dívida não passa para herdeiros, ou seja, o banco perdeu o dinheiro. Então, como uma forma de assegurar o banco, ele te obriga a contratar um seguro prestamista. Porque aí o que acontece? Você vai lá e pega os R$ 300 mil para comprar o mesmo carro, só que agora, se você falecer, aconteceu alguma coisa e tal, o seguro prestamista cobre o financiamento para você. Então, entenda, quando uma pessoa vai lá fazer um financiamento, ou ela vai financiar algum bem material, ou ela vai financiar uma casa em específico, ou ela vai financiar alguma coisa do agro em específico. E todos esses financiamentos precisam de seguro. Quando é um financiamento para casa, Minha Vida, ou algum financiamento aí habitacional, imobiliário mesmo, qualquer um que seja, ele vai sair já obrigatoriamente do banco com um seguro. Só que não vai ser prestamista. Ele recebe um outro nome. É a mesma coisa, mas ele recebe um outro nome. Habitacional. É, para habitação. Casas, entendeu? E quando é do agronegócio, também sai com seguro prestamista, a mesma coisa. Só que eles colocam o nome de seguro rural. Então, temos o seguro rural, que é para quando você vai fazer um financiamento e o objetivo desse financiamento é alguma coisa do agronegócio. Tem o seguro habitacional, que é alguma coisa de imóveis, casa e tal, para você morar mesmo. E o restante é tudo prestamista. Então, o prestamista caiu aqui porque tem menos gente fazendo financiamento mesmo, né? Tem menos gente comprando carro, moto, agora com essa taxa líquida do jeito que tá. Só que olha que interessante. Subiu, cara, o habitacional subiu. O habitacional subiu. E o residencial também. Qual que é a diferença do habitacional e do residencial? Aparentemente é a mesma coisa, não é? É verdade, não parece que é a mesma coisa? Residência, casa. Habitacional, habitação, casa também, não é? Só que tem uma diferencinha. O habitacional, pega essa, ó. Essa é legal. O habitacional é o seguro do empréstimo de quando você compra a casa. O residencial é o seguro da casa. Por exemplo, vamos supor que você vai lá na Caixa Econômica e financia a sua casa no Minha Casa Minha Vida, que é a maior concedente de crédito para financiamentos imobiliários. E aí a gente já vai entrar no ponto positivo de ser a Caixa Seguridade. Mas imagina que você vai lá e pega esse empréstimo Minha Casa Minha Vida, beleza? Você vai sair de lá contratado o habitacional. É para segurar o banco. É para assegurar o banco. O habitacional é para assegurar o banco. O residencial, imagina que você já quitou sua casa agora. Já quitou, não deve mais nada. Então você já não vai mais estar contratado o habitacional, que é só durante o financiamento. Acabou o financiamento, acaba o contrato também do habitacional. E você quer assegurar a sua casa. Você quer assegurar contra, sei lá, pegar fogo, contra enchente, contra qualquer coisa, como contra roubo, alguém entrar e roubar o trem tudo. Você tem seguro para isso. E aí esse seguro se chama
residencial. Então parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, tá? Você consegue ver que o residencial aumentou, eles estão conseguindo, inclusive ele fala bem aqui acima, ó, olha só, crescimento sustentado no índice de renovação do residencial, o 7% de crescimento na renovação, tem uma sigla chamada churn, que é quando as pessoas cancelam. De nada adianta eu ir lá e vender um seguro esse ano se eu não consigo ficar fazendo renovações, né? De nada adianta. Por isso que a galera te vende curso de 1 ano de validade só. Você não consegue terminar em 1 ano, mas eles querem que você vá lá e renova, entendeu? Por isso que tem poucas pessoas que têm coragem de vender vitalício. Mas é pro mesmo motivo. Aqui, mesma coisa, renovação. Então ele tá falando que, além de renovar, olha só o que ele tá fazendo. Aumento do tempo de permanência do segurado com residencial acoplado no habitacional. Ou seja, eles estão tentando vender os dois juntos. Estão vendendo os dois juntos. Aumentou 32% desse tipo de seguro. Você vende o habitacional acoplado no residencial. Vende os dois juntos. Acabou o financiamento, o habitacional sai. Entra o residencial. Entende? Por isso que tá subindo aqui o habitacional e o residencial junto. Legal demais, né? Um modelo de negócio muito bom. Um modelo de negócio muito bom. E por que que melhora ainda mais? Porque quem é o maior concedente de crédito habitacional do Brasil? Quem é? Você pensa logo na Minha Casa Minha Vida. Já vem a imagem da Caixa Econômica Federal na sua cabeça, não é verdade? Dito isso, se a Caixa Seguridade está acoplada e tem direitos exclusivos, olha o que eu tô falando, direitos exclusivos para as vendas de seguros da Caixa Econômica Federal até 2050, todo o crescimento imobiliário que o Brasil tiver até 2050, quem mais vai ganhar com isso vendendo seguro é quem? É BB Seguridade? É Porto Seguro? É Wiz lá vendendo seus seguros terceirizados? Não, é Caixa Seguridade que vai ganhar. Então, do mesmo jeito que a BB Seguridade tem direito de exclusividade com o Banco do Brasil até 2033, a Caixa Seguridade tem até 2050, o que demonstra maior estabilidade. Na minha opinião, quando chegar 2033, o Banco do Brasil só vai renovar o contrato. Quando chegar 2050, provavelmente a Caixa Econômica só vai renovar o contrato, porque a Caixa Econômica é dono de um pedaço da Caixa Seguridade e o que é o Banco do Brasil é dono do pedaço da BB Seguridade. Então, eles são os maiores interessados a continuar esse contrato. Mas querendo ou não, né, tem mais tempo de exclusividade com a Caixa Econômica Federal pela Caixa Seguridade do que com o Banco do Brasil pela BB Seguridade. Então é um fator que tem que ser levado em consideração. Dito isso, subiu os prêmios na Caixa Seguridade, enquanto na BB Seguridade caiu os prêmios. A gente entende que o setor imobiliário agora está pujante, tanto que você está vendo aí Direcional, Cur, um monte de empresas do setor imobiliário desempenhando muito bem nesse último ano, enquanto o agro está abaixando, que é a mesma coisa que está acontecendo inclusive com o Banco do Brasil, com as empresas no agro em geral. Então você tá vendo o desaquecimento do agro, o aquecimento imobiliário. A galera fala, pô, Caixa Seguridade vai explodir e BB Seguridade vai ficar parada. Por isso, acho que vou preferir Caixa Seguridade. Não é verdade? Racional ou não é racional? Inclusive, tem uma notícia que eu li esses dias, se eu encontrar ela aqui, vou deixar um print, de um ex-presidente da Caixa Econômica Federal falando sobre o aumento da relevância do setor imobiliário no PIB brasileiro. Hoje é em torno de 10%. E ele disse que provavelmente até 2030 a gente teria mais ou menos uns 20% do PIB de peso do setor imobiliário, no PIB total brasileiro. Ou seja, mais casa, mais financiamento, maior pujança do setor imobiliário, Caixa Seguridade vendendo mais seguro, mais lucro. Resultado melhor, mais dividendo. Pegou? Além disso, ainda saiu essa outra notícia aqui, ó. A poupança, inclusive o FGTS, eram créditos que a Caixa podia utilizar para poder fazer empréstimo. Só que era só 70%. E agora liberaram 100% dessa reserva para poder fazer crédito subsidiado para melhor taxa do setor imobiliário. Por que que você acha que você vai lá na Minha Casa Minha Vida e consegue financiar um imóvel? Enquanto a taxa Selic está de 15%, você consegue financiar um imóvel a 8% de taxa de juros no ano. 10% que seja. Tem gente, aluno meu, que entrou na mentoria agora, com taxa de custo efetivo total de 5,6. Faz total sentido financiar. Por isso que nunca existe uma verdade verdadeira e absoluta para todas as pessoas. Financiar é errado, morar de aluguel é certo. Quem fala para você, não, você tem que comprar sua casa, tá errado. Não, você tem que morar de aluguel, não tá errado. Depende da sua situação, meu amigo, depende. Se você aprender a analisar, você não vai mais ficar refém disso, né, de narrativas. Mas vamos lá. Dito isso e mostrado o poder da Caixa Seguridade, o modelo de negócio dela, não vou nem falar sobre os outros. Se você quiser uma análise mais pormenorizada da Caixa Seguridade, só você deixar aqui nos comentários que eu faço. E se esse vídeo passar aí dos 10 mil likes, eu faço, tá? Tem que aumentar a régua dos likes, porque se eu faço 5 mil, tem mais 50 mil visualização, aí 5 mil é 10%, né? Tem que ter pelo menos uns 10 mil, pelo menos 20% dos likes. E aí, então a gente vai coletar os dados importantes. Olha só, lucro líquido gerencial e o ROI. Só que isso aqui, ó, eu quero, inclusive, já te ensinei a calcular ROI aqui no canal. Se você não aprendeu ainda, é porque você não se inscreveu. Tá na hora de se inscrever logo num canal que vai te ensinar de verdade os trem, né? Clica aí no botão de se inscrever que tenho certeza que eu vou contribuir com o seu conhecimento. O ROI aqui tá de 69%, mas será que é isso mesmo? Vamos calcular. Como que a gente calcula o ROI? Olha lá.
Como que a gente calcula ROI? ROI significa retorno sobre equity. Retorno é lucro líquido. Sobre equity é patrimônio líquido. Então, lucro líquido sobre patrimônio líquido. A gente tem que ver qual foi o lucro líquido e aí anualizar isso e qual que é o patrimônio líquido. Lá no release de resultados, a gente consegue ver aqui, ó, patrimônio líquido, tá vendo? Deixa eu até subir aqui um pouquinho, ó. Patrimônio líquido, 12,204. Então, vou até anotar aqui, ó. Olha lá, 12,204. Então, tem 12 bilhões de patrimônio líquido, beleza? Quanto foi de lucro líquido? E aí, a gente já vai pegar o lucro líquido desses 9 primeiros meses, beleza? Olha só, se a gente pega a empresa inteira, com toda a parte de seguro, capitalização, previdência, deu 1,1 bi neste trimestre. Mas em todos os trimestres, os 9 primeiros trimestres de 2025, foi quanto? 3,191 bi. Ou seja, se eu pego 3,191 bi e divido por 3, eu vejo a média trimestral. E aí, como no ano tem 4 trimestres, eu sei então que, teoricamente, eu posso esperar pela média que teve até agora, 4,254 bi. Então agora ficou fácil eu calcular o ROI, né? Porque o ROI é o lucro líquido anualizado, que eu calculei aqui, ó, 4, vamos puxar ele para cá, ó, 4,254 dividido por 12 bilhões. Então 4 bilhões dividido por 12 bilhões. Olha só que bonitinho. Quando você aprende a fazer as coisas, se você é enganado, olha que bonitinho. E quer dizer que isso aqui tá errado? É, quer dizer sim, é porque eles estão usando outra métrica. Ah, mas pode me enganar? Não, eu não tô te enganando, isso aqui é viés de framing. Eles usam outras métricas para te falar, não tá errado isso aqui. Realmente bate esse número, só que é por outras métricas, entende? Então aqui, ó, se a gente pega 4,254 dividido por 12,204, olha lá, ROI real da Caixa Seguridade é 34,85. Então decora esse número aí. Vou até deixar ele anotadinho aqui, ó, 34,85%, beleza? Dito isso, a gente já tem também o lucro líquido esperado. Então a gente já pode ir aqui na Word e já colocar o lucro líquido esperado. Lá no início do ano a gente esperava 4,1 bi. Nós quase acertamos, né? Quase acertamos. Ela foi melhor do que a gente esperava. Então quase 4,254 bi. Isso aqui é o que teoricamente dá para esperar agora. E aí a gente precisa do payout e do quanto que a gente vai exigir de yield. Vamos pegar o payout médio dessa empresa? Como que eu pego o payout médio dessa empresa? Lá no Investidor 10 você consegue pegar tranquilamente. Deixa eu apagar essa riscaiada aqui, né? Ó, você consegue subir aqui na parte de indicadores e aqui você consegue ver payout, ó. A gente consegue ver a média de payout. Eu sempre gosto de pegar o payout médio pelo menos os últimos 3 anos. Olha só, nos últimos 3 anos, 84, 86, 86, então dá para falar que ela paga 85% de payout, né? Eu vou desconsiderar aqui 2019, 2020, até porque a empresa, ela fez o IPO aqui, né? Então, aqui já podemos ver uma estabilidade do payout. Então, vamos colocar ali, inclusive você pode colocar o que você quiser, tá? Então, payout de 85%, e aí exigindo um yield mínimo que você pode exigir o que você quiser, por exemplo, o Bazin gosta de 6%. Eu no setor financeiro, eu gosto de exigir mais, pelo menos uns 7,5%, 8%. Na BB Seguridade, quando a gente calculou recentemente o lucro líquido dela, a gente exigiu quanto? 8,5%. Então é justo que a gente exija 8,5% da Caixa Seguridade também? É justo. Então, se a gente exigir 8,5% de yield mínimo com esse lucro projetivo e 85% de payout, olha o preço teto projetivo, levando em consideração quem quer receber dividendos da BB Seguridade. Ela teria um yield projetivo de 7,4%, o que não é ruim, mas teria um preço teto para quem quer receber 8,5% de yield mínimo, 14,18%. Então ficaria aí, né, sem margem de segurança. Vamos calcular o valor intrínseco agora? No caso de BB Seguridade, se a gente fosse otimista e esperasse o mesmo resultado médio dos outros trimestres, assim como a gente está esperando aqui de Caixa Seguridade, teoricamente, exigindo o mesmo yield, o mesmo payout, ela teria 30% de margem de segurança, né? R$45 de preço teto. Se a gente falasse, não, o resultado vai vir bem pior, 500 milhões pior, ou 1 bi pior nesse último trimestre agora, vai dar 8 bilhões então só de lucro. Mesmo assim, olha que doideira, R$40 de preço teto projetivo no caso da BB Seguridade. Então vimos aí que para dividendo, se você está investindo agora esperando dividendo, aparentemente BB Seguridade, isso aqui é por número, né? Número, a gente tá vendo matemática básica aqui, é preço teto básico isso aqui, ó. Isso aqui é rasinho, todo mundo tem que saber fazer isso aqui. Aparentemente BB Seguridade está melhor. Vamos para o valor intrínseco então. Aqui eu vou calcular de Caixa Seguridade, porque de BB Seguridade a gente já calculou no outro vídeo, né? Se quiser ver o valor intrínseco da BB Seguridade, vai lá no outro vídeo que você vai conseguir ver, beleza? Então, o que a gente precisa? A gente precisa da realidade atual. Caixa Seguridade, vamos pegar o preço por ação, quanto que tá agora o preço por ação da Caixa Seguridade. Tá aí 16,31, 16,31. Então, eu vou lá e digito aqui, ó, 16,31 e pego o número total de ações. Como que eu sei, Léo? Consigo ver aqui, ó, Caixa Seguridade, na própria Word, você consegue ver também no Investidor 10, consegue ver no relatório de investidores lá da empresa, 3 bilhões de papéis, tá? Então, tem um pouquinho mais de papéis do que a BB Seguridade. Então vamos lá, vamos digitar aqui, ó.
3 bilhões de papéis, beleza? Até aí tudo certo. Dito isso, a gente tem a taxa de desconto, que é a premissa que a gente coloca. Em geral, para quem está começando agora a aprender sobre valor intrínseco, nesse modelo onde a gente considera o fluxo de caixa descontado como o valor aos acionistas, né, o dinheiro do acionista, como diz o Warren Buffett, que teoricamente o fluxo de caixa livre para o acionista seria o lucro líquido, aí você pode usar uma premissa, se for do setor financeiro, da Selic, né? Então 15% a gente vai utilizar aqui, mas a gente vai ficar brincando com essa taxa, beleza? E aí agora a gente só pega o lucro líquido. Então vamos aqui, ó, na Caixa Seguridade, e aqui na parte de lucros a gente vai pegando anual. Para que eu pego os anuais? É só para ver média mesmo de lucro, tá? Não necessariamente você precisa. Então vou pegar aqui anual, nos últimos 5 anos, aí você consegue vir aqui, ó, valores detalhados. Então eu vou pegar aqui desde 2020, tá? 1 bilhão aqui. Olha que doideira, ela crava 1 bilhão lá em 2020, hein? Ó, 1,8 bi em 2021. Já foi um crescimento de 7,4, depois 2,9 bi, aqui já cresceu pra caramba. Depois 3,5 bi, cresceu pra caramba de novo. Depois 2024, olha lá, 3,7 bi. E o que a gente projetou para 2025? Tá aqui, né? 4,254 bi. Então vamos lá, 4,254 bi. Então teria um crescimento aí agora de 3% de um ano pro outro. E aí, pra gente calcular esse crescimento esperado aqui, a gente usa essa fórmula de payout. Então 1 menos payout vezes o ROI. Vamos pegar o payout, a gente já sabe qual que é o payout, que a gente já usou lá no outro cálculo de preço teto, 85, a gente pega o ROI, a gente calculou o ROI também, né? Quanto que foi o ROI que deu? Ó, 34,85. Vou colocar aqui, ó, 34,85. A gente tem uma taxa de crescimento esperada de 5,23. Então só digitamos ali, ó, 5,23, 5,23, 5,23. E na perpetuidade, em geral, a gente coloca, se quiser saber a fórmula da perpetuidade, só você dar uma estudadinha depois, tá? Mas é assim que calcula a fórmula do perpétuo. Vai chegar um momento que a empresa não consegue mais crescer 5, 6, 10, 20% todo ano. Não tem como. Porque, imagina, se ela fizer isso, ela vai ficar maior que o Brasil, maior do que os Estados Unidos, se ela cresce 20% todo ano. Uma forma de você não cair em pirâmide financeira é só você fazer essa conta, né? Olha que doideira. Eu falo isso porque eu já caí em pirâmide financeira, né? Eu lembro que eu tinha investido 10 mil reais, não precisava aportar mais nada, o rendimento diário é de 1%, ou seja, rendimento mensal seria de 30%. Olha o quanto que eu teria depois de 2 anos, ó, investindo 10 mil reais, ó, já teria 5 milhões. Imagina se eu mantivesse meu dinheiro, você vê que não dá certo, tá? É uma forma fácil de você não cair em pirâmide. 10 anos, tá? Só 10 anos, tá? Olha o tanto que eu teria de dinheiro. 983.696 milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Ou seja, em 10 anos, investindo 10 mil só e não fazendo mais nada, você seria maior do que os Estados Unidos. Tá vendo que não dá pra gente considerar um crescimento absurdo assim, e que é fácil você não cair em golpe? É fácil você não cair em golpe. Você acredita mesmo que você vai ser mais rico do que os 10 vezes os Estados Unidos? Não tem como, né? Por isso que a gente coloca a taxa de 1 a 4% na perpetuidade. Em geral, eu vou ficar no 2 ou no 3. No setor financeiro, dá pra colocar um 3%, sim, porque dá mais lucro. Então, na perpetuidade, é como se ela fosse crescer todos os anos, aumentar seu lucro ali em torno de 3%, que é mais ou menos a média do PIB, beleza? Então, quanto que ficaria, olha que doideira, quanto que ficaria o valor intrínseco da empresa se eu corrigisse esses valores a valor presente? Olha lá, o market cap dela hoje tá de 48 bi. Se eu usar estas premissas aqui, ela deveria valer 11,68. Ah, Léo, mas eu acho que 15% é muito. Lá em BB Seguridade a gente usou 15% também. Mas vamos colocar 12 aqui, ó. Se a gente coloca 12% de premissa, né, de taxa de desconto, aí já começa a ficar mais próximo ali da realidade, né? 15,78. Mas ainda assim, eu prefiro aqui usar os 15% por enquanto e talvez vamos supor que ela cresça mais, né? Vamos colocar que ela cresce aqui 10%, que ela cresce aqui 20%, que ela cresce aqui 15%. Ó, mesmo esperando taxa de crescimento de 10, 20, 15%, sabendo que a taxa esperada normal dela seria de 5,23, mesmo assim, ela tá aí com a realidade projetada de R$ 14,75. Se a gente considera aquele ROI lá, né, 69% de ROI, a taxa de crescimento fica de 10,35. Se a gente colocasse lá, ó, 10,35, 10,35, 10,35, olha lá, realidade projetada em torno de 13, 14. Então, isso aqui você pode ser otimista, pessimista, né, e você pode fazer as simulações que você quiser aí. Se você quiser dar uma forçada no otimismo, né, e falar que não, tá barato ainda, usa uma premissa de 12%, coloca esses crescimentos aqui, aí ela fica com 10% de margem. Diferente da BB Seguridade, que nem precisa fazer tanta força, você pode jogar inclusive contra ela e ela aparentemente tem mais margem. Por que isso, Léo? E aí agora chega a conclusão do vídeo. Por que isso? Porque a galera tá esperando mais resultado de Caixa Seguridade. A galera, ela não espera a empresa ter resultados para depois comprar. Visando resultados futuros, elas já começam a comprar. E tem algumas influências de mercado também, né? Pô, o Luiz Barsi soltou o vídeo aí recentemente falando que a Caixa Seguridade é a terceira ou quarta maior posição da carteira dele. Você acha que isso não faz
faz burburinho de mercado. Olha o que aconteceu nos últimos 5 dias. Ele soltou também um vídeo sobre Auren. Auren tava paradona. Nos últimos 5 dias ele soltou um vídeo falando que a Auren é a quarta maior posição da carteira, ou terceira também, não me lembro qual a posição. Subiu aí 7,6%. Será que ainda realmente existe muita manada na nossa bolsa, ou será que eu só tô sendo louco aqui e falando abobrinha? Deixa nos comentários pra ver se eu tô falando abobrinha ou não. Mas no momento, esse é o motivo de não comprar Caixa Seguridade. Não estou interessado em Caixa Seguridade nesse momento. E BB Seguridade se tornou, inclusive, uma das maiores posições da minha carteira, né? Terceira maior posição da minha carteira, ó. E é por pouquinho que não é a maior posição, né? Por pouquinho que não é a maior posição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e quer aprender de verdade, você não precisa pagar nada, não. É só clicar para se inscrever, assistir os últimos 10 vídeos do canal e continuar assistindo os próximos. Tenho certeza que você vai aprender muito mais do que em muito curso pago. Porque quem fala isso não sou eu, são as pessoas que seguem o canal. Então é só você olhar nos comentários aí que eu tenho certeza que o cara que me acompanha há mais tempo aí vai deixar um comentário para te fidelizar. Fica com Deus, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.